Olá! Bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso espaço de análise do Júris 360 Lab. É muito bom ter a sua companhia para a gente olhar mais de perto algumas decisões importantes do Supremo. Olá, sempre um prazer estar aqui para essa conversa. Hoje, então, o nosso foco é o informativo 1123 do STF. E como tem bastante coisa, né, a gente dividiu a análise. Isso, para a gente poder aprofundar um pouco mais em cada ponto. Exato. Neste primeiro bloco, vamos nos concentrar em 3 decisões do plenário que chamaram a atenção. Então, vamos lá, começando a desembrulhar isso. Vamos nessa. O primeiro caso é a ADI 7492, que veio lá do Amazonas. E o tema é bem relevante: vagas para mulheres nos concursos da Polícia Militar. Ah, sim. Essa discussão sobre a cota de 10%, né? Se era mínimo ou máximo. Vagas para combatentes mulheres. Só que aí surgiu a dúvida, né? Isso é um piso para garantir a entrada ou acabava funcionando como um teto, tipo limitando a só 10%? Exatamente. Uma diferença fundamental na prática, né? Totalmente. E como a STF decidiu isso? Olha, a decisão foi unânime, o que já é um sinal forte. O STF disse de forma bem clara que esses 10% são sim uma cota mínima. Uma ação afirmativa mesmo, Entendi. Então não pode ser interpretado como um limite máximo de jeito nenhum. de jeito nenhum. Na prática, o que isso quer dizer? Que as mulheres concorrem a todas as vagas, em igualdade com os homens, e, além disso, tem essa reserva de 10% como um ponto de partida garantido, vamos dizer assim. Tá. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha. Será que, mesmo sendo um piso legal, na prática o pessoal não acaba olhando para esses 10% como se fosse o suficiente, o esperado? Como evitar essa interpretação? É uma preocupação válida, sim. Mas a fundamentação do STF tentou justamente blindar isso. Os ministros reforçaram que uma interpretação restritiva, ou seja, ver como teto, violaria vários princípios. Quais princípios? Bom, a isonomia, né, artigo 5º, inciso 1 da Constituição, a não discriminação por sexo, lá no artigo 3º, a proteção ao trabalho da mulher, no artigo 7º, e o acesso universal a cargos públicos, do artigo 37. Ah, claro. O ponto-chave, o mais fascinante aqui, foi o raciocínio de que limitar a participação feminina a 10% desvirtuaria a própria lei, transformaria uma ferramenta criada para incluir Uhum. numa barreira para limitar. Que ironia, né? Exatamente. Seria usar a ação afirmativa contra o próprio grupo que ela deveria proteger. Então o STF defendeu não só a aplicação da cota, mas o próprio sentido da ação afirmativa como mecanismo de inclusão. Nossa, faz todo sentido. É um recado importante mesmo, né? Para garantir que essas ações ampliem oportunidades, ainda mais em áreas como a segurança pública, que historicamente tem essa predominância masculina. Sem dúvida. Bom, saindo dessa questão super importante de igualdade de gênero, vamos para outro tema que mexe com o nosso dia a dia, talvez mais diretamente para quem tem TV paga em casa. Já sei para onde você vai. Aquelas ADIs sobre os canais obrigatórios. Exatamente. As ADIs 6921 e 6.931. Elas questionaram aquela obrigatoriedade das operadoras de TV por assinatura carregarem canais abertos e gratuitos, tipo geradoras locais, canais educativos, religiosos, a TV Justiça. O famoso must carry, né? Isso, e sem custo adicional para o assinante. Essa regra entrou na lei lá em 2021, mas aí vieram os argumentos contrários. O pessoal alegou que a alteração foi feita por medida provisória, o que não poderia alterar o marco legal das telecomunicações. E também falaram de falta de pertinência temática e violação à livre concorrência. E o que o STF disse sobre isso tudo? Bom, o STF bateu o martelo. A norma é constitucional. Julgou as ações improcedentes. Certo. E qual foi a lógica? Primeiro, a Corte entendeu que, olha, não houve mudança no marco legal das telecomunicações em si, o que a Constituição proíbe por MP lá no artigo 246. O que houve foi uma regulamentação do Serviço de Acesso Condicionado, o SIAC. Que é a TV por assinatura que a gente conhece. Exato. Segundo, sobre a pertinência temática, o STF viu, sim, uma ligação entre a emenda parlamentar, que criou a regra, e a MP, que a veiculou. Ambas tinham a ver com ampliar o acesso à comunicação, à informação. E a livre concorrência.
Como ficou? Aí o STF ponderou. Disse que essa obrigação, na verdade, só estendeu uma regra que já valia para operadoras de satélite. E mais importante, o interesse público em garantir o acesso à cultura e à informação, que está lá no artigo 221 da Constituição, justifica essa medida. Ou seja, um equilíbrio delicado aí, né, entre a liberdade das empresas e o direito de todo mundo ter acesso a uma informação mais diversa. Perfeito, é isso. A decisão reforça que a liberdade econômica não é um cheque em branco, né? Ela pode ser modulada para garantir outros valores importantes da Constituição, como pluralismo, acesso à cultura. Entendido. Bom, para a gente fechar este bloco, vamos dar um pulo no Rio de Janeiro. A DIS 5.298 e 5.304. A questão da aposentadoria compulsória estadual. Isso mesmo. O Rio, através de uma emenda à Constituição Estadual, lá em 2015, fixou a idade da aposentadoria compulsória dos servidores em 75 anos. Sendo que a regra federal na época era 70 anos, né? Antes da reforma da Previdência Federal, que depois também alterou para 75. Mas na época da emenda do Rio, o parâmetro federal era 70. Exato. E aí, a pergunta: o Estado podia definir uma idade diferente da federal para compulsória? E a resposta do STF foi um não bem claro. Unânime de novo. A emenda do Rio foi declarada inconstitucional. Direto ao ponto. Que os estados não têm essa autonomia para definir idade de compulsória diferente da Constituição Federal. Por quê? Porque a competência para editar normas gerais sobre previdência social é da União. Artigo 24, inciso 12. Entendi. É uma regra geral federal. Exatamente. E o poder que os estados têm de fazer suas constituições e leis, o chamado poder constituinte decorrente, tem limites. Ele não pode invadir a competência da União nem contrariar regras estruturantes da federação. O STF até citou jurisprudência já consolidada sobre isso. Então fica bem clara essa necessidade de seguir o padrão federal nesse ponto específico, né? Uma questão de simetria federativa na Previdência. Isso garante uma certa uniformidade nessas regras básicas pelo país. Bom, então, para a gente amarrar o que a gente conversou neste bloco. Primeiro, o STF disse que a cota para mulheres na PM do Amazonas é piso, não teto, protegendo a ação afirmativa. Depois, validou a inclusão obrigatória dos canais gratuitos na TV paga, pesando o acesso à informação. E, por fim, reafirmou que os estados têm que seguir a idade definida pela União para a aposentadoria compulsória dos seus servidores. Exatamente. 3 temas bem diversos, mas todos mostrando o STF definindo limites e interpretações importantes. Cobrimos bastante coisa nesse primeiro bloco, hein? Mas a nossa análise do informativo 123 não para por aqui. Ainda tem mais pela frente. Com certeza. Nos encontraremos no próximo bloco para continuar essa exploração das decisões do STF. Até lá. E fica, talvez, uma reflexão, né? Essa busca por uniformidade nacional, como na aposentadoria, como ela dialoga com as realidades e necessidades de cada estado. É um equilíbrio constante. Uma ótima questão para se pensar. Até o próximo bloco. Olá, bem-vindos de volta à nossa análise do informativo 1123 do STF. Estamos no último bloco e temos mais 4 julgados importantes aqui para discutir. Isso aí. Vamos fechar essa análise. Temos temas tributários e também um ponto, olha, bem quente sobre privacidade digital que acho que vai gerar bastante interesse. Com certeza. Então, vamos passar pela ADI 6.365 sobre um fundo lá de Tocantins. Depois, o HC 222.141, AGR, que trata dos limites na requisição de dados de internet. Esse aqui, atenção especial, né? Esse mesmo. É um tema fundamental hoje em dia. E para fechar, uma questão de PIS/COFINS no R14002-871-AGR. Vamos nessa? Vamos lá. Começando então pela ADI 6.365. O STF analisou uma lei lá do Tocantins que criou o Fundo Estadual do Transporte, o FET. Certo. E esse fundo era financiado por uma cobrança sobre produtos, né, de origem vegetal, animal, mineral, que saíam do Estado. Parecia uma contribuição, mas qual foi o problema que o STF viu? Olha, o problema central foi a natureza jurídica dessa cobrança. O plenário entendeu que, apesar do nome de contribuição, era na verdade um imposto. Um imposto disfarçado. Exato. Porque, veja bem, era compulsória e não estava ligada a uma atividade estatal específica para o contribuinte, sabe? Uma contrapartida direta.
Entendi. E na prática, né, o funcionamento era idêntico a um adicional de ICMS. O fato gerador, a base de cálculo, tudo igual. E aí surgem duas inconstitucionalidades bem claras. A primeira é que a Constituição, lá no artigo 167, inciso 4º, proíbe vincular receita de imposto a fundo específico. Tem exceções, claro, mas não era o caso aqui. Certo, a vedação à vinculação. E a segunda? A segunda mexe com a competência e as imunidades. Primeiro, os estados não podem simplesmente criar adicionais sobre as alíquotas interestaduais de ICMS. Isso é competência do Senado. Ah, sim, a regra do 155. Justamente. E talvez o mais direto aqui, não se pode tributar exportações com ICMS. Elas são imunes. Né? Artigo 155, parágrafo 2º, inciso X, a linha A. A cobrança do FET batia de frente com tudo isso. Entendi perfeitamente. Então, no fundo, a STF barrou essa tentativa do Estado de criar uma receita extra, meio que dando a volta nas regras constitucionais de tributação e nas imunidades. Um recado bem direto, né? Precisamente. Um recado de que a criatividade fiscal dos estados tem limites bem definidos na Constituição. Não dá para inventar imposto com nome de contribuição para fugir das regras. Bom, vamos mudar de assunto agora para um tema que, como a gente falou, está super em alta. Privacidade, investigação e tecnologia. É o HC 222-141-RGR. Esse aí. Aqui a discussão foi sobre a validade de provas obtidas depois que o Ministério Público pediu a preservação de dados de contas de internet, coisas como e-mails, fotos, só que sem ter ainda uma autorização judicial para quebrar o sigilo e acessar esses dados. Como o STF decidiu isso? Então, a segunda turma foi categórica. Considerou essas provas nulas. O fundamento principal está no Marco Civil da Internet, a Lei 12.965. Certo. A regra geral, lá no artigo 10, parágrafos 1º e 2º, é muito clara. Para você ter acesso a dados pessoais, a comunicações privadas, aos registros, você precisa de ordem judicial. Isso é para proteger a intimidade, a vida privada, direitos fundamentais, né? Mas aí fica a dúvida. O MP não pode fazer nada antes da ordem do juiz? Nem pedir para guardar a prova para ela não desaparecer enquanto a ordem não sai? Pode, mas aí é que está o pulo do gato. Existe um limite muito importante. O que a lei permite ao MP requerer cautelarmente antes da ordem judicial é apenas a guarda, a preservação dos registros de conexão. Tipo o IP, hora que conectou. Isso. IP, data e hora de início e fim da conexão. E também os registros de acesso a aplicações, ou seja, qual IP usou qual aplicativo em qual data e hora. Basicamente, são os metadados, as informações sobre a comunicação, não o conteúdo dela. Isso está lá nos artigos 13 e 15 do Marco Civil. Ah, então a diferença é crucial. Uma coisa é pedir para, sei lá, segurar o envelope lacrado, garantir que ele não suma. Outra coisa totalmente diferente é abrir a carta para ler o que está dentro. Para abrir, só com o mandado do juiz. Exatamente essa analogia. Perfeita. No caso que o STF analisou, o MP foi além. Pediu a preservação do conteúdo mesmo, e-mails, fotos, lista de contatos, histórico de localização. Nossa! E isso, na prática, congelou essas informações, tirou o controle do próprio indivíduo sobre os dados dele, sem a devida autorização judicial prévia para acessar o conteúdo. Isso viola frontalmente não só a lei, mas o direito fundamental à autodeterminação informativa. Faz todo sentido. É aquela tensão clássica, né? A necessidade de investigar crimes versus a garantia dos direitos fundamentais. Parece que o STF traçou uma linha bem nítida aí. Sim, uma linha muito importante, especialmente hoje, para proteger a privacidade no ambiente digital. Delimitou o que o órgão de investigação pode fazer na fase pré-processual sem ordem judicial. Preservar metadados é uma coisa, acessar ou congelar conteúdo é outra bem diferente. Fundamental essa distinção. Bom, mudando um pouco de chave, mas ainda na área tributária, temos o RE 1.402.871, AGR. Aqui a briga era sobre crédito de PIS e COFINS. Isso. A questão era se a inconstitucionalidade de uma parte do artigo 31 da Lei 10.865, que o STF já tinha decidido antes, deveria se estender para outra parte do mesmo artigo.
Como ficou essa história? Então, a segunda turma entendeu que não, que a inconstitucionalidade não se estendia. Para a gente entender, o STF, lá no tema 244, já tinha declarado inconstitucional o caput do artigo 31. Certo. Esse caput proibiu o crédito de PIS e COFINS sobre a depreciação de bens que tinham sido comprados antes de abril de 2004. O STF considerou essa data limite, essa trava temporal, como arbitrária. Ok, o problema era a data, o limite no tempo. E o parágrafo 2º desse mesmo artigo 31, do que ele trata? O parágrafo 2º trata de uma situação diferente. Ele veda o crédito sobre o valor que vem da reavaliação de bens do ativo permanente. E o ponto-chave aqui ele faz isso sem colocar nenhuma limitação temporal, nenhuma data de corte. Ah, entendi a lógica. Quer dizer, se o problema do caput era especificamente a data limite arbitrária e o parágrafo 2º não tem essa data limite e ainda trata de uma situação diferente, que é reavaliação, não teria por que aplicar a mesma decisão de inconstitucionalidade para ele. É isso. Exatamente essa linha de raciocínio. As situações são distintas e o fundamento que levou à inconstitucionalidade do caput, a limitação temporal arbitrária, simplesmente não existe no parágrafo 2º. Faz sentido. E a Corte ainda aproveitou para reafirmar uma coisa. Discutir os critérios específicos do regime não cumulativo do PIS/COFINS, esses detalhes de como funciona o crédito, isso é matéria infraconstitucional. Não cabe ao STF ficar redesenhando essas regras, conforme já definido no tema 756. Bem claro. Bom, então o que a gente pode levar dessas últimas decisões no informativo 1123? Me parece que vemos o STF, de um lado, reafirmando os limites constitucionais para o poder de tributar dos estados, protegendo a imunidade das exportações, Sem dúvida. e do outro lado, num tema super atual, reforçando de maneira bem enfática a necessidade de autorização judicial para acessar dados privados digitais, mesmo no contexto de investigações criminais, estabelecendo limites claros. Exato. E essa questão da privacidade digital do HC levanta uma reflexão que vai continuar, né? Com a tecnologia evoluindo tão rápido, como é que o sistema de justiça vai conseguir equilibrar a eficácia da investigação criminal com a proteção rigorosa dos direitos fundamentais? Privacidade, autodeterminação informativa É verdade. é um desafio constante que exige atenção permanente de todos nós, do judiciário, do legislativo, da sociedade. Uma excelente reflexão para a gente terminar. E para continuar conectado com análises como esta sobre as decisões importantes dos tribunais superiores, não deixem de seguir o canal Juris 360 Lab. Se gostaram, deixem um like e ativem as notificações para não perder nada. Isso aí, pessoal. Agradecemos muito pela presença nessa análise aprofundada do informativo 123. Até a próxima. Até a próxima.